independente do resultado da eleição, considere dolarizar parte do seu patrimônio. Por quê, meu amigo? Por quê, minha amiga? No longo prazo, eu repito, no longo prazo, o dólar é só alta. Indo direto ao ponto com você, por que que as eleições dos Estados Unidos impactam tanto a sua vida? Uma resposta direta e objetiva é porque, a depender de como forem conduzidas as políticas fiscais nos Estados Unidos, isso vai impactar no preço do dólar, que consequentemente impacta na nossa inflação, consequentemente impacta na nossa taxa de juros, consequentemente impacta na nossa dívida pública e, portanto, impacta diretamente na nossa capacidade de crescimento econômico. Então, sim, o que os norte-americanos decidem hoje vai impactar a tua vida nos próximos 4 ou por muito mais tempo. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as eleições dos Estados Unidos e detalhar um pouco mais quais seriam os impactos econômicos da eleição de um dos dois candidatos. O meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui, nesse canal, eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você a estudar para as principais certificações que o mercado financeiro tem. A propósito, é bom lembrar que no mês de novembro os cursos da T2 estão com 40% de desconto, então se você considerava estudar com a gente, o link está embaixo, tá? Mas além disso, eu faço estudos de caso completo para que você possa aprender o mercado financeiro para valer, aumentar o seu repertório, ter mais propriedade para falar de negócios, para falar de investimentos e poder conduzir a sua carreira com sucesso. Então, se você quer aprender o mercado de verdade, é aqui que você tem de estar. Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? Bom, feito a introdução, feito inclusive o jabá, vamos entender o que de fato está acontecendo. Não é novidade para ninguém que hoje, dia 5 de novembro, é o dia onde a maior parte dos norte-americanos vão às urnas e hoje a gente deve conhecer, portanto, quem será o novo ou a nova presidente lá dos Estados Unidos e, consequentemente, o novo ou a nova líder mundial. Você talvez esteja pensando, Thiago, você prefere qual dos dois candidatos? E sendo muito honesto, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Porque o pouco que eu acompanho da eleição dos Estados Unidos, do ponto de vista de entender os problemas reais das pessoas, eu vejo situações problemáticas nas duas candidaturas. E talvez tenham coisas boas mais em um do que o outro. E honestamente eu não tenho uma resposta formada e eu não formo a minha opinião apenas porque um diz ser conservador e o outro diz ser progressista. Eu não vou formar minha opinião dessa forma. Se você já tem a sua opinião formada, deixa aqui nos comentários. O que eu acho que, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito e de fato eu não sei, as pesquisas apontam para que o Trump seja reeleito e governe os Estados Unidos por mais 4 anos. É isso que as pesquisas apontam, a gente não sabe. Se você está vendo esse vídeo depois do resultado, já deixa aí nos comentários. O que a gente vai ver nesse vídeo, basicamente, é 2 propostas econômicas do ex ou presidente Trump e 2 propostas econômicas da vice ou talvez presidente Kamala Harris, tá? E aí a gente vai entender quais seriam eventuais consequências destas propostas econômicas. A ideia central é falar sobre isso. Mais uma vez, para falar de eleição, a gente precisa debater tantas outras coisas, né? A gente precisa falar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre tantas coisas das quais tem esses assuntos não dominam nem no Brasil, quanto mais nos Estados Unidos. Então eu vou me ater a esses pontos. Vamos lá. Começando pelo Trump, que é, portanto, favorito nas pesquisas. Pode ser que o resultado seja diferente, mas enquanto eu gravo esse vídeo, as pesquisas apontam que o Trump tem aí uma leve vantagem. Eu trouxe basicamente 2 pontos. Primeiro ponto que o Trump promete fazer é diminuir os impostos das empresas nacionais e criar uma barreira de importação, aumentando os impostos de importação. E a ideia central aqui é um imposto de 10% para importação de produtos de outros países que não seja a China e o imposto de importação de 60% para produtos chineses. A ideia central do presidente Trump seria, nesse caso, proteger as empresas, proteger a indústria nacional. O problema é que isso aqui pode causar uma consequência, que o mercado inclusive está chamando aí de Trump Trade, porque já impactou no dólar, eu vou te mostrar isso. É o seguinte, se o presidente Trump de fato coloca em prática essa política de importação de produtos chineses de 60%, considerando que os Estados Unidos já possuem um déficit comercial com relação à China, ou seja, ele já importa muito mais do que ele exporta, vai ficar mais caro
para o cidadão norte-americano importar produto chinês, mas, mais do que isso, vai ficar mais caro para as empresas norte-americanas importarem insumos vindo da China. E se fica mais caro para as empresas norte-americanas importarem insumos vindos da China, o que pode acontecer, por consequência dessa política, seria, por exemplo, uma pressão nos preços, portanto, na inflação dos Estados Unidos. E se há uma pressão na inflação de lá por conta dessa barreira de importação, tem inflação, qual é o remédio para isso? Taxa de juros. E se o Fed, que é o Banco Central norte-americano, precisa encerrar o seu ciclo de queda de taxa, que ele vem agora conduzindo, ou se ele precisa subir a sua taxa de juros lá, na prática impacta diretamente aqui no Brasil, porque quanto maior é a taxa de juros lá dos Estados Unidos, menos a gente consegue diminuir a nossa taxa aqui. Porque o Brasil, por ser um país emergente, precisa ter um diferencial de taxa de juros que justifique a entrada de capital aqui e não nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer para você é que na primeira proposta que eu trago aqui, se elas de fato se concretizar, uma consequência isso pode pressionar os preços nos Estados Unidos, e se isso pressiona os preços nos Estados Unidos, pressiona a taxa de juros, que pressiona o dólar, que pressiona a nossa taxa de juros aqui. Então isso pode impactar aqui. Uma outra medida do presidente Trump que pretende trazer aí é uma política de imigração mais rígida. O Trump pretende, segundo os seus discursos, promover uma deportação em massa de imigrantes ilegais. Tá? É óbvio que os Estados Unidos sofrem muito com essa política de imigração porque há muita gente indo para lá e precisa-se ter um mínimo de controle em relação a isso porque os recursos são escassos. Só que, caso isso aconteça, quais seriam as consequências? Primeiro, entender que juridicamente não é tão simples você sair mandando todo mundo embora assim do seu país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que se ele de fato coloca em prática essa política de deportação em massa, concorde você ou não, goste você ou não, o fato é que a maior parte dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, legais ou ilegais, eles representam uma mão de obra das quais os próprios norte-americanos não querem realizar. Portanto, há de se ter, nesse caso, uma diminuição significativa da oferta de mão de obra nos Estados Unidos. E se eu tenho uma diminuição da oferta de mão de obra, isso também provoca uma pressão nos preços, porque as empresas não conseguem contratar. Para que as empresas consigam contratar, elas vão ter de aumentar os salários, e se eu aumento o salário apenas porque não tem mão de obra disponível, na prática a empresa acaba repassando esse custo para os seus produtos e serviços e, portanto, pressiona os preços, que pressionam a inflação, e entramos no mesmo problema que eu citei há pouco em relação às barreiras de importação. Pressiona preço, que pressiona preço é a inflação, que pressiona a taxa de juros e que vai pressionar o dólar e a nossa taxa de juros aqui no Brasil. Isso que eu estou te falando é tão verdade que eu sei que você que está no Brasil está vendo meio que atônito o dólar não parar de subir em relação ao nosso real. E sim, nós temos muitos problemas fiscais aqui que merecem ser endereçados, que eu posso gravar um vídeo para falar sobre isso, que aliás, essa é a razão pela qual principalmente o Banco Central nosso aqui amanhã deve subir a nossa taxa de juros. Mas o fato é que apesar do dólar estar subindo muito em relação ao nosso real, o dólar ele está subindo no mundo. Eu vou colocar aqui para você esse gráfico do índice DXY, que é o gráfico que mostra a relação do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo. E de setembro até agora ele subiu quase 4%. Então o mercado tem feito aquilo que é chamado de Trump Trade. Como as pesquisas apontam que o Trump tem uma leve vantagem em relação à Câmara, o mercado já começa a precificar isso, por isso essa pressão no dólar. Feito isso, vira a página, vamos falar da candidata democrata Kamala Harris, que tem aí um discurso, digamos, mais voltado para o social. E aí eu quero trazer aqui 2 propostas e trazer para você uma reflexão. Vamos lá. Primeira coisa é, a vice-presidente e candidata a presidente promete trazer um corte de impostos para a família de baixa renda
e estímulos para a compra do primeiro imóvel. Historicamente, os democratas, que é o partido lá da Kamala Harris, tende a falar com a população de mais baixa renda. Então aqui é uma política voltada para esse público, dizendo que, olha, eu devo cortar gastos. E, sendo muito honesto, eu sou totalmente a favor de você cortar imposto, principalmente no consumo, principalmente para quem é mais pobre. A grande questão é que na mesma linha onde ela promete isso, ela também promete incentivo para a compra de casa. Então isso aqui parece ser maravilhoso, mas a questão é de onde que virá esse dinheiro. Porque uma outra promessa que ela traz é a ideia de construir 3 milhões de imóveis para atender essa população. Então, nessa mesma proposta, ela está dizendo, eu prometo cortar a arrecadação à medida que eu reduzo os impostos e prometo aumentar os gastos à medida que eu estou dizendo que eu devo construir 3 milhões de imóveis ao longo dos próximos 4 anos. E da onde que será que vem esse dinheiro? Quem que paga essa conta? Não está muito claro. E aí, talvez você esteja se questionando, poxa, Thiago, você é contra a política social para os mais pobres? Óbvio que não. As pessoas precisam de fato ser assistidas, só que se eu tenho política social, que é importante, sem uma política fiscal, o que vai acontecer por consequência é prejudicar justamente aqueles que eu digo proteger. Porque quando a gente fala de inflação, quem sofre é os mais pobres. E aí, você não precisa acreditar em mim. Eu quero colocar aqui na tela para você uma informação publicada pelo Comitê de Orçamento Federal Responsável dos Estados Unidos, que projeta que, caso essa promessa seja levada ao pé da letra, ela deve aumentar o déficit dos Estados Unidos em 1,7 trilhão de dólares, sendo que, se for levada a mais tempo, podendo chegar a 2 trilhões de dólares. E aí, quando a gente olha para a situação fiscal dos Estados Unidos, algo chama atenção. Desde a crise de 2008, a dívida dos Estados Unidos vem crescendo, é verdade, mas em 2019 ela estava em 106% do PIB. Agora, a dívida dos Estados Unidos chega em 122% do PIB. Claro, tem várias questões que a gente poderia falar, Covid, tantas outras coisas, guerra e tudo mais, mas a grande questão é que se a gente tem esse aumento de endividamento sem a perspectiva de redução e de como que eu vou equilibrar essa conta, o mercado começa a exigir um retorno maior para se investir nos Estados Unidos, o que dificulta, portanto, a redução da taxa de juros dos Estados Unidos. E se dificulta a redução da taxa de juros dos Estados Unidos, o que acontece? Dificulta a nossa redução de taxa de juros aqui. Então, como eu falei nesse vídeo, honestamente, eu não tenho uma opinião formada porque existem tantos outros problemas dos quais a gente acompanha à distância aqui, que eu não sou capaz de dizer qual dos dois candidatos seriam melhores. Tem problemas geopolíticos, tem questões no mundo. A gente pode ter um prisma de dizer o seguinte, mas o presidente Trump, ele tende a criar tensões. Sim, é verdade, mas peraí, as últimas guerras, Rússia e Oriente Médio, elas aconteceram no governo Biden, não no presidente Trump. Então, a gente vai encontrar sempre razões para dizer que um é melhor que o outro. Se a gente tiver menos ideologia e mais racionalidade, a gente consegue entender, peraí, eu, estando milhares de quilômetros dos Estados Unidos, sei muito menos do que será melhor para eles do que um norte-americano que vive os problemas do dia a dia, certo? E nesse vídeo, eu quis trazer para você as consequências econômicas e por que isso é tão importante para o Brasil. Eu quero que você conte aqui para mim nos comentários qual que é a sua percepção sobre isso. E se você está vendo esse vídeo depois do resultado da eleição, já coloca aqui nos comentários, tá? Quem ganhou a eleição e se você está feliz ou triste com essa notícia. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau. Só mais uma coisa. Independente do resultado da eleição, considere dolarizar parte do seu patrimônio. Por quê, meu amigo? Por quê, minha amiga? No longo prazo, eu repito, no longo prazo, o dólar é só alta. Fica a dica. Um abraço.